Então, tentar apresentar inicialmente o que foi discutido no primeiro fórum em Brasília, de maneira muito rápida, mas para que a gente tenha, principalmente os professores que estão aqui, as pessoas interessadas em clínicas, tenha um ponto de partida do que foi discutido lá e que a gente possa avançar a partir de então. Mas, basicamente, esse momento é que a gente possa discutir a partir das questões que vocês têm, das experiências que cada um de nós temos, dos dilemas, daquilo que está causando ruído, digamos assim, na nossa mente, Então, a ideia é muito que a gente pense conjuntamente em grupos e possa formular aqui algumas bases em relação a esses desafios relacionados à implantação de clínicas jurídicas, à atuação de clínicas jurídicas, desafios também relacionados às metodologias e ao que a gente pode chamar de avaliação dos impactos sociais, Então, quem vai dar o tom também dessa nossa conversa vão ser vocês. Aqui a ideia é que vocês se sintam muito à vontade para propor as questões que enfim, estão aí fazendo parte das reflexões de vocês, das necessidades muito pontuais para, eventualmente, criar uma clínica, implantar uma clínica, ou para quem já tem daquilo que faz parte. Eu vou aproveitar e colocar, então, e passo a palavra direto à Luana, que vai retomar um pouco do que foi discutido no primeiro fórum em Brasília. Pronto. Novamente, bom dia a todos. Bom, eu conversei com a Thaisa, que eu achava importante retomar o que aconteceu em Brasília. Eu dei uma sistematizada, a gente teve 3 GTs, que eu vou apresentar para vocês, uma diferença do que é clínica, no que difere a clínica, a outra sobre as metodologias e a outra sobre os objetivos. E a gente conseguiu tirar um substrato que eu vou apresentar para vocês. Eu acho importante resgatar, até para dar um ar de continuidade, para não achar que, olha, o que a gente vai discutir aqui vai ficar esquecido. Eu acho que é importante a gente retomar isso e aí, de repente, já como um pontapé da discussão, e vocês disserem, olha, acho que esse aspecto aqui a gente podia avançar mais, acho que esse aspecto não cabe mais. Porque assim, o que eu pude observar ontem, a gente conversou nos GTs, são experiências muito diversas do que é clínica. Então, várias clínicas, e é um boom, no Brasil inteiro. Mas, assim, às vezes não há muita clareza, assim, tanto que alguns trabalhos, algumas pessoas falaram, olha, na minha universidade ainda é um projeto de extensão, aqui ainda é um projeto de pesquisa, ainda é um grupo de pesquisa do CNPq. Então, eu acho que é importante a gente ter uma clareza maior. Eu sei que assim, é importante a diversidade metodológica e cada um ter a sua cara, o seu jeito na sua universidade, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é importante a gente também ter uma clareza sobre o que são as clínicas para que a gente possa fortalecê-las. Então, ontem, por exemplo, a gente conversou sobre a importância da institucionalização dessas clínicas, para elas não viverem à base de projetos, um grupo de pesquisa, e a importância de institucionalizar. A partir do debate de Brasília, por exemplo, lá na UFPA nós fizemos uma resolução, depois, se vocês quiserem, eu posso mostrar para vocês. A gente fez uma resolução que institucionalizou as nossas 2 clínicas. Hoje o aluno ele pode optar por não fazer NPJ e fazer clínica. Então elas estão uma estrutura permanente, então não depende de edital, e o aluno pode optar. Então acho que é importante a gente pensar também em formas e compartilhar essas experiências. A gente teve um diálogo muito grande lá com a FGV, que foi excepcional, com a Cássia, que é muito bom vê-la aqui. Também trocou muitas figurinhas, a gente anotou tudo, isso ajudou na nossa resolução, a gente anotou o que aconteceu em Brasília, então acho que é bom para a gente compartilhar isso. Tá? Então, rapidinho. A gente discutiu num GT lá o que diferencia uma clínica de um projeto de extensão, pesquisa, etc. A preocupação com o impacto social, o foco na justiça social, a preocupação com a transdisciplinaridade, a diversidade metodológica. Então a gente não está preso dentro da clínica a uma única forma, podem ser estudos de caso, advocacy, etc. O desenvolvimento de competências interpessoais, cognitivas e instrumentais, e a aliança entre teoria e prática. Então a gente achou que dentro do foi o primeiro fórum, dentro do que a gente discutiu, o que a gente conseguia tirar é isso aqui. E a gente acha que, enfim, isso já mostra um pouco da diferença com as demais questões. Pode falar. Bom, com relação aos objetivos da clínica, a gente pensou 2 tipos de objetivo. Um que é o institucional.
As clínicas têm como objetivo o empoderamento dos sujeitos em termos institucionais, a formação crítica dos discentes e o foco na justiça social. Para os discentes, mais especificamente, âmbito pedagógico, né, que o Daniel falou bastante, a competência para o trabalho transdisciplinar em grupo, a construção de soluções não legalistas para casos complexos e estratégicos e o espaço de reflexão por meio da prática. A gente tentou tirar ali um substrato. Bom, sobre as dinâmicas metodológicas, a gente sabe que cada clínica tem uma sua expertise, tem uma que trabalha de uma forma, outra de outra, mas a gente acha que dá para tirar também alguma coisinha assim que uniformize o trabalho no âmbito metodológico, que é uma metodologia clínica. E a gente pensou, tem uma relação discente-docente que não é ortodoxa, não é aquela relação de sala de aula, né, por exemplo, né, o professor falando, o aluno escutando. 2, o atendimento mais individualizado, então foge dessa lógica do NPJ, do atendimento em massa, né? A autoavaliação, então a clínica ela deve servir para os alunos refletirem, né, um pouco também, Daniel falando da educação experiencial, né, a gente refletir sobre aquilo que a gente está vivenciando, que é diferente do NPJ, né, você faz aquela produção em massa e depois não tem oportunidade de mudar, de refletir sobre aquilo. Uma metodologia de ensino mais ativa, os alunos mais protagonistas, os professores, as formas de ensino. E o perfil de litigante estratégico. A gente acha que também tem, às vezes, pessoas que apresentam, olha, isso é uma clínica, mas na verdade é um NPJ especializado. É um NPJ que atende determinadas demandas. E a gente acha que a clínica não pode ser isso. A clínica, por exemplo, tem que ter um perfil de litigante estratégica. Então eu não atendo no varejo, por exemplo. Eu atendo determinadas demandas que eu acho que tem um potencial para a justiça social, para o impacto social, que eu posso autoavaliar, que eu posso dialogar com os alunos. Enfim, foi isso que a gente discutiu em Brasília. Bom dia a todas e todos de novo. Eu acho que o meu papel aqui vai ser provocar um pouco vocês para a gente começar a conversar. Como a gente estava conversando aqui, nos painéis, infelizmente a gente não conseguiu fazer os debates ainda e ouvir. E a ideia aqui dos workshops são exatamente que a gente possa trocar experiências, angústias, ideias, sucessos, né? E o que a gente pode construir juntos aqui com esse histórico que veio no ano passado, então no primeiro fórum, mas que é bom resgatar que a Rede Amazônica já está no seu 9º encontro, então a Rede Amazônica de Clínicas de Direitos Humanos, né? Então já faz esse tempo que algumas clínicas de direitos humanos no Brasil vêm se encontrando anualmente para discutir, se capacitar e pensar, né, o que é uma clínica de direitos humanos para o Brasil, e aonde ela se encaixa dentro do espaço universitário com os outros espaços que já existem, né, de ensino, de pesquisa, de extensão e de outros espaços de direitos humanos, né. Então, é bom falar isso, mas porque a ideia do fórum foi exatamente sair dessa rede amazônica e criar um fórum nacional de clínicas. Então, nós, no ano passado, eu infelizmente não consegui estar lá, mas eu sei que teve todo esse movimento da gente começar a estruturar algumas linhas, né, do que seriam clínicas, e aí não necessariamente, não sei, de direitos humanos, mas a ideia, então, se a gente vai ter clínicas jurídicas, né, quais seriam, então, alguns componentes que a gente poderia delimitar sem querer, em nenhum momento, criar uma receita ou engessar, né? A gente até estava discutindo aqui antes, e é uma reflexão que eu já tenho há muito tempo, que o nome, às vezes, não é o mais importante, né? Mas, assim, o que a gente gostaria que esse espaço fizesse. Então, acho que é isso um pouco que a gente pode começar a discutir. E para provocar vocês nas coisas práticas, porque eu acho que é isso que nos faz nos ambientarmos, né, dentro desse espaço, eu vou falar bastante disso à noite, né, alguns pontos específicos nesses 11 anos que a gente está fazendo esse ano de uma clínica de direitos humanos,
Assim, quais foram os desafios de, por exemplo, a institucionalidade, né? Que a gente fala e volta e meia, todo encontro a gente bate, porque está todo mundo sempre buscando um lugar, né? A não ser que você esteja criando, como a colega aqui, um núcleo de prática, né, novo, né? Ou seja, não precisa nem ser um núcleo, mas uma prática jurídica nova, porque a Faculdade de Direito está surgindo, que você então tem um livro em branco para escrever. A maioria das nossas histórias a gente já tem uma prática jurídica institucionalizada e está se tentando incluir a clínica jurídica de alguma forma ali. Então, eu gosto de dizer porque nós já passamos, pelo menos na Univille, por todas, né? Já fomos projeto de tudo, voluntário, sem projeto, depois projeto de ensino, de pesquisa, de extensão, deles misturados, né? E hoje estamos no núcleo de prática e eu não sei se está melhor do que era. Então, na verdade, a ideia é um pouco trazer esses desafios. Então, acho que uma questão importante é da institucionalidade, acho que é interessante saber também de onde vocês estão, como é que vocês pensam nisso, né? Se vocês pensam que o núcleo de prática é o melhor espaço, se ele está lá, quais seriam as suas vantagens e desvantagens, né? Acho que é importante. Eu já coloco algumas perguntas, por exemplo, como é que é a entrada de alunos dessa clínica? Há uma seleção que vocês podem fazer no edital que você abre para escolher esse aluno interessado e ver qual é o perfil dele, ou ele vai entrar na prática porque ele é obrigado a fazer o núcleo de prática e dali ele vai escolher entre um ou outro, percebe? Se é uma clínica, ou ele vai ter opção de várias clínicas, e aí ele vai por áreas de afinidade, porque não necessariamente ele quer estudar numa clínica de direitos humanos, né? Então, é um pouco essa reflexão. A questão das metodologias, eu acho que já estão ali também, mas eu acho que tem muitas metodologias que se encaixam dentro de uma clínica, mas não necessariamente são uma metodologia só clínica, né? Como estudo baseado em problemas, como a justiça restaurativa, como outros espaços que eu não vou nem nominar, porque são muitos das metodologias ativas, e como é que a clínica então dialoga, que não necessariamente isso só é a metodologia clínica, isso já é feito em outros espaços também, né? A gente estava discutindo aqui um pouco a questão da assessoria jurídica popular, né, que o Brasil tem uma história fantástica disso desde a década de 90, e como então a gente hoje fala muitas coisas da clínica e da metodologia clínica que já existia na assessoria jurídica popular, que quis sair da ideia assistencialista de atendimento para um outro olhar sobre a assessoria e o papel protagonista do estudante, né, e muito esse caráter que a gente fala da intervenção social, né, que entra muito no caráter extensionista. Então, vou fechar, porque a gente quer mais discutir juntos. Eu trouxe bem pouco, são muitos pontos que eu acho que a gente pode discutir, mas ontem no GT, a minha fala no final ali foi um pouco o que eu percebo, até para provocar assim, um pouco da clínica, né? do que seria esse espaço da clínica, e que eu vejo a grande dificuldade de outro espaço dentro da universidade fazer, que é trabalhar com projetos ou casos, e aí o nome que vocês queiram dar, atividades, que relacionem no mesmo momento atividades de ensino, pesquisa e extensão. Que isso é uma coisa muito difícil da universidade. A gente conversou isso um pouco no GT, que no relato das experiências, geralmente você vê atividades pontuadas, né? Então, nesse projeto a gente fez isso, aí você vê claramente que é extensão. Fizemos formação, fizemos cartilha, fizemos isso, fizemos tal coisa de pesquisa, produzimos, e aí ter uma estratégia de que tudo isso está sendo feito numa linha pedagógica. E aí eu acho que o importante da clínica, e que talvez nesses outros espaços não seja tão forte, é o papel do professor, né? O protagonismo é do aluno, mas o professor tem um papel fundamental, na minha visão, professora, óbvio, né? Ou quem está ali, de acompanhar esse processo e permitir esse protagonismo, mas ele tem que ter uma presença, e por isso, para quem é professor de clínica que faz isso, dá muito trabalho. Dá muito mais trabalho que uma sala de aula, porque você não tem uma aula pronta, você está construindo a estratégia o tempo inteiro. Então é diferente do núcleo de prática da petição, né? Vamos sentar e fazer uma petição, porque você não sabe nem se vai fazer uma petição. Então, essa construção dessas atividades que vão surgindo, o professor está o tempo inteiro, a professora, tentando fazer isso ter um sentido aonde você quer chegar, da mudança e da transformação social, que vai ser o objetivo
da justiça social. Então, realmente fechando, Thaisa, fica calma que eu já acabei. Mas, por exemplo, essa cartilha nossa da clínica faz anos já, a gente nem divulga mais porque ela já não representa o que a gente faz. Mas eu trouxe, porque eu posso mostrar depois para vocês, tem atividades aqui de ensino, pesquisa e extensão. Hoje, se eu leio isso aqui, que era quando a gente faz atividades de ensino, pesquisa e extensão. Uma não tem nada a ver com a outra. A atividade que está no ensino não tem a ver com a de extensão, não tem a ver com a de pesquisa, mas a gente fazia tudo isso, né? Então, o que eu hoje vejo de melhoria, vamos dizer assim, do tempo que cada um leva na sua estrutura, com a sua história de construir, a gente, por exemplo, tem um dos nossos últimos projetos, que foi com a população de rua em Joinville. Nesse projeto eu tenho atividades de ensino, de pesquisa, de extensão, com vários impactos outros, mas tinha uma direção, e não é que é o projeto, né? Mas os alunos participaram de todas essas ações, sabendo as intervenções que a gente estava pensando que traria uma mudança social. E depois a gente vai avaliar quais foram os impactos, se isso fez ou não fez. Um dos desafios que eu tenho até hoje é avaliar o impacto no estudante. Porque o impacto da justiça social, a gente ainda tenta, né, assim, ver qual foi, criou a política pública, teve alguma coisa, algum resultado positivo, né, no judiciário que pode ter impactado. Mas avaliar esses estudantes e o que isso mudou na vida deles, a gente até tem uma impressão, claro, mas é muito mais difícil, leva mais tempo também, porque você tem que pegar a história desses estudantes. Mas como a clínica, que o Daniel falou bastante, acho que está no discurso de todos nós, ela vai ter esses dois lados, o impacto da justiça social, mas a preocupação com essa formação do estudante, que é por isso que não é uma ONG, não é, né, outros espaços só extensionistas, né, que você traz, mas não está com todos esses componentes. Me parece que você consegue avaliar, às vezes, o impacto, mas esse processo no estudante, às vezes, eu até hoje tenho bastante dificuldade, né? A gente chuta assim, né? Bota, esse trabalha hoje com isso, trabalha com aquilo, né? Mas a gente não tem um método ainda, eu acho, de avaliação desse tipo de coisa. É isso, eu acho que foi só para jogar, pediram para fazer aqui. Hoje à noite eu vou falar um pouco mais de vários pressupostos e o que eu acho que, pelo menos para nós, foi avanços e desafios. Mas acho que agora eu ouvi um pouco a experiência de vocês e desses componentes, o que vocês acham que uma clínica deveria ter para ser diferente do que já temos, porque senão é melhor melhorar o que já temos, né? Se a gente quer um núcleo de prática bom, talvez a gente possa mudar esse núcleo de prática, né? Não necessariamente mudar o nome dele para clínica, né? Então, me parece que a gente tem que refletir também um pouco que não é que mudar o nome dos espaços que a gente já tem que não funcionam, porque a gente cria uma expectativa que a clínica não vai suprir também essa mudança, me parece, né? Mas o que é esse espaço, se a gente quer nominar de metodologia, não digo nem de metodologia, mas de clínica, que faça então metodologias diferenciadas, né? O que a gente quer dele também, né? Para a gente, pelo menos, quando tiver várias clínicas, a gente ter uma certa ideia do que estamos fazendo lá, tá bom? Obrigada, aqui estamos. Bom. Então, a ideia é que a gente possa, com essas falas, assim, né, começar a pensar essas questões e publicizar elas nesse grupo. Assim. Acho que tem algumas questões importantes também que foram comentadas, mencionadas, e a ideia é que é pautar um pouco esse processo de construção das clínicas no Brasil, né? Porque, justamente como a Fernanda comentou, não é simplesmente a troca de um nome que vai transformar aquele ambiente, aquele espaço, aquelas práticas numa clínica. Então, e a clínica, ela não é uma inimiga necessariamente do NPJ, né? Ela não é ou NPJ ou clínica, eles podem conviver, eles podem ser complementares. Então, pensar esses espaços que dialogam com a clínica no âmbito institucional, ou seja, nas universidades, ensino, pesquisa, extensão, núcleos de prática e outras, né, a depender de cada instituição, e pensar as clínicas, né, e a sua atuação e interação com outros atores sociais, e pensar isso no Brasil é ainda mais, eu diria assim, interessante e desafiante, né, porque a gente tem uma série de atores que, por exemplo, no campo dos direitos humanos, e essa é uma questão que particularmente me interessa, competem, no bom sentido, né, concorrem com a promoção
com a concretização de direitos humanos, né? Então, também pensar qual é o papel das clínicas nesse contexto com esses atores, né? Então, quando a gente fala, a gente vai ter uma última mesa amanhã sobre redes de clínicas, né? A ideia é um pouco pensar isso, como é que a gente forma redes entre clínicas, mas entre esses atores institucionais, ou nessa institucionalidade, e quando eu falo atores, não necessariamente pessoas, sujeitos, né? Ator, a pesquisa enquanto um actante, né? A pesquisa, ensino, extensão, mas também esses espaços externos no âmbito social. E conversando com as professoras, uma das primeiras questões que a gente gostaria de buscar e discutir aqui com vocês, para a gente avançar no workshop, é qual é o profissional, né, ou quais habilidades e competências, mais do que tudo, né, a professora Luciana me corrigia aqui, mas quais as competências do profissional do direito, da profissional do direito no século XXI. Né? O que esse profissional tem que ter, o que a gente espera que ele tenha, o que na universidade a gente espera formar nesse profissional, nesse estudante. Isso tem a ver com o projeto pedagógico, isso tem a ver com o espaço da clínica. Então, o que eu vou pedir para vocês, todos vocês acho que têm acesso à internet, vou pedir que vocês peguem os seus celulares, para quem já não está com ele em mãos. E eu vou pedir que vocês entrem, acho que vocês têm acesso à internet, espero que sim, mas eu vou pedir que vocês acessem o seu celular, entrem na internet e entrem nesse site mente.com, pode ser? Mente.com. Me avisem se estão acessando, né? Entrem no site mente.com. A gente vai começar uma interação virtual, ok? E depois uma interação mais vis-à-vis, né? Então, a primeira pergunta que eu gostaria que vocês... já acessaram? E aí o código, estão vendo ali o código? 716100, perfeito. 716100. Quando eu falei para a Fernanda que eu ia usar o mente.com, ela falou, eu pensei nas tarjetas, que ela gosta de papel. Ok, quem já conseguiu acessar, quem não conseguiu acessar, entra lá no mente.com, utilizem esse código de 6 dígitos, 7161, ele está ali na tela. Oi? Isso. Quem já chegou na pergunta, vocês vão ter espaços para... E aí já respondam. Então, o que eu gostaria que vocês, quem já chegou lá, né, que pudesse preencher ali. Quais habilidades, quais competências ou quais características para esse profissional do direito, né, que é o nosso objetivo primário aí da clínica, né, trabalhar com a formação dessas pessoas, que eles devem ter. O que vocês entendem que são as características, né, desse profissional. E começam a aparecer coisas. Eu vou pedir que vocês não olhem na tela para não serem influenciados, tá? Não colhem da tela. Mas que características, então, que competências, que habilidades... É importante aqui, eu acho que tem duas coisas. Uma coisa é qualquer pessoa, né? Às vezes a gente pensa, eu queria que qualquer pessoa tivesse essas características, né? Outra coisa, obviamente, então a gente pensa numa educação geral, né? Até muita coisa que você estava falando hoje, eu fiquei pensando nisso, né? Eu falei, nossa, isso é o que a gente espera na educação básica também, que as crianças tenham essa formação. E aqui é bom, além dessas, a gente dar uma pensada na educação jurídica, né? Então, assim, quem que a gente está formando para quê, né? E aí que habilidades, então, para essas funções também nós gostaríamos que essas pessoas tivessem, né? Temos
quase 20 participantes. Eu não sei quantos tem aqui, né? Não contei. Mas... abandonem os papéis. Mas, ok, vamos aguardar os 25, que eu acho que é um número razoável do grupo, e a gente tem uma representatividade mínima, né? Só tem esse problema. O único defeito é esse, eu tô chegando. Tem umas... Então vamos lá, a gente tem aí quase 25 pessoas que já... Eu peço que vocês continuem conectados, que a gente vai avançar um pouco a partir disso. Eu acho que, claro, a gente tem várias questões aí que são gerais, né? Mas talvez também a gente possa fazer esse exercício, acho que isso é importante, né? Fazer esse exercício dessas características, que talvez é algo que a gente almeje em qualquer pessoa que seja formada, né? Ou seja, uma formação humanística, ou o nome que quisermos dar, talvez para esse conjunto de características que vocês estão sugerindo aí, mas... a empatia, uma das várias pessoas colocaram empatia, então as palavras que estão maiores são as que mais foram, provavelmente foram inseridas mais de uma vez, né? A ideia de criatividade também é algo que parece que aparece aqui no grupo como algo importante. Consciência social, alteridade, ética, flexibilidade, sensibilidade, ideia de colaboração, compromisso, proatividade, a capacidade de resolver problemas, identificar problemas. Alguns mencionaram do ponto de vista metodológico, metodologia ativa, educação humanizada, preocupação social, a habilidade no uso de tecnologias. Alguns mencionaram também vários, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, socialidade. Alguém colocou imparcialidade. A gente pode talvez discutir isso aqui depois, né? Descentralizador, talvez na relação aluno-professor. Nessa sequência, eu queria que vocês pensassem com a gente também, então, e respondessem nesse sentido, como as clínicas podem atuar nesse processo. Então, vocês... Vocês comentaram de várias características, né? Vocês me ouvem assim? Sim. De várias características, então é importante pensar nesse momento e que vocês insiram ali, e talvez para a gente pensar conjuntamente depois, qual é o papel das clínicas nisso. Tá bem. Não sei, porque a gente está gravando, é um problema, na verdade. Qual é o papel das clínicas, de fato? Vocês podem já começar a responder. Como é que vocês acham... Isso, já sigam no fluxo. Qual é o papel das clínicas nisso? Na formação de sujeitos éticos, sensíveis, transformadores? Ou não só pensando no discente, mas no docente? Isso foi algo que apareceu aqui também, né? Como é que a gente pode exigir que docentes tenham essa competência de trabalhar com clínicas se não são formados para isso? Se não são formados pouco ainda, né, para a docência, quanto mais para a docência numa clínica, né? Como pensar, então, qual é o papel das clínicas do ponto de vista da formação discente, do ponto de vista da formação docente, do ponto de vista social, do ponto de vista do ensino, né? E da pesquisa, que há uma concorrência com esses campos, como dialogar com esses espaços, como pensar as estratégias que essas clínicas podem implementar, como pensar a relação das clínicas, talvez no âmbito local e no diálogo com o global, pensando que as clínicas são, né, um movimento global, né, e como pensar essas relações a partir do nosso contexto. O que significa pensar impacto social também, talvez, né? Muitas vezes a gente olha a atuação e casos muito bem sucedidos, né? Então, que tipo de impacto a gente quer gerar? Como pensar o papel das clínicas nesse contexto? Depois a gente consegue ver
aquele sistema substrato, assim, tipo, isso fica numa planilha da Excel, faz pronto, isso é legal. Você gosta de discutir? Gente, só, eu não sei quem escreveu o quê, tá? Então é garantido anonimato aqui. Não se preocupem. E tem a possibilidade de colocar filtros de, assim, palavras de baixo calão, por exemplo. Eu não coloquei, eu imaginei que não fosse necessário. Ah, pronto, os alunos já vão escrever, né? Eu vou aguardar que a gente tenha mais uns 20 participantes para ter um material, mas continuem inserindo aí as suas... Tá bem, já temos praticamente 25, vamos ver o que vocês comentaram então, né? Então o primeiro comentário aqui foi aprender fazendo, acho que alguém pensou aqui no tal do learning by doing, né? Aprender fazendo e assumir responsabilidade por suas ações. Me parece que é mais uma relação talvez discente, a partir de falas que foram feitas também, horizontalizar o conhecimento. Como as clínicas podem atuar nesse processo, dialogando com profissionais, estimulando a sensibilidade crítica do discente, bem como a atuação solidária, ampliar a visão do direito para além da normatividade, formando docentes como facilitadores, então talvez um papel importante, né? Em geral a gente não pensa nessa formação docente para as clínicas e quer dizer, isso aqui é uma pequena tentativa, né? Mas talvez fortalecer esses espaços, dialogar com outras disciplinas, através da contribuição ativa para a formação complexa e humanística de sujeitos críticos, sensíveis e com múltiplas habilidades. Esse vai para o grupo da Ana Lucia, para falar de habilidades e competências. Explicitar os objetivos de formação da clínica, acho interessante, compreensão dos limites do direito, né, o tal do Superman, que a Mulher Maravilha, que a Luana comentou, atender um público que não tem, de certa forma, acesso à justiça. Isso é um tema interessante para pensar qual é o papel das clínicas na questão do acesso à justiça, né, e da sua relação com os núcleos de prática jurídica. Acho que a gente pode discutir isso também. Colocando o aluno diante da situação problema e orientando a agir ativamente, vivências sociais que proporcionam sensibilização. As clínicas podem contribuir formando docentes em uma nova metodologia experiencial para a educação jurídica. Essa aqui é uma frase poética, né? Gente, tem muitas coisas. Qual é a minha sugestão? A terceira pergunta seria, e eu posso deixar aqui, a gente vai passando, eu vejo de uma maneira também, acho que da gente, vocês irem trocando, a ideia é que a gente consiga verbalizar isso, acho que dar nome, né, a essas nossas angústias. A última pergunta, eu até vou passar para vocês, mas eu acho que a gente pode passar para os grupos de trabalho específicos, é pensar quais os obstáculos e desafios no Brasil em 4 níveis. Então, eu pensei nesses 4 níveis, a gente discutiu aqui um pouco, mas a ideia é que vocês também possam pensar outros níveis, então, outros âmbitos ou outras facetas. Pensando nesse profissional, nas características que esse profissional do século XXI e habilidades que a gente quer que ele ou ela tenha. Pensando nas potencialidades, em como a clínica pode colaborar com esse processo. Quais são os desafios que a gente tem que
né, mirar ou observar ou imaginar o que já existem de fato do ponto de vista da implantação das clínicas. Primeiro aspecto. Institucional, mais que tudo, talvez. Do ponto de vista da sua atuação. Ela vai ter um campo de atuação, ela vai ter campos de atuação, ela vai... com quais atores ela vai atuar, o que ela pretende, quais são esses objetivos da clínica, né? Em termos metodológicos, né? Porque é como no campo da docência, né? Uma aula linda pode muito bem ser muito bem descrita, mas no momento de se de fato concretizar esse projeto educacional, esse projeto pedagógico, quais são as ferramentas que a gente pode utilizar? E em termos de impacto social, então acho que a Fernanda já colocou outro elemento aqui, se vocês quiserem, né, se desafiar a pensar isso, não só impacto social, mas impacto discente, né? Eu acho que a gente pode pensar essa questão, mas quando a gente fala em impacto social, é como é que eu avalio o meu impacto social? E quais são os meus parâmetros de avaliação do impacto social, né? E isso que eu estou gerando em termos de impacto social é um papel da clínica, é compartilhado. Acho que a relação com os outros atores sociais também nesse momento é muito interessante. Eu diria inicialmente que vocês se dividam em 4 grupos. A minha sugestão inicial é que a gente tivesse um grupo sobre implantação, um grupo sobre atuação, outro metodologia e outro impacto social. Seria a minha sugestão inicial para a gente poder dali. Então, talvez vocês possam se unir por interesse, por aderência. Me interessa mais, hoje a minha clínica, prioritariamente tem que pensar a questão da implantação. Sei lá, estou pensando na Carla, na Unifesp, né? E que seria interessantíssimo pensar isso a partir de um marco zero, quase, né? Mas, bom, talvez outras pessoas que já tenham clínicas há mais tempo, já estejam mirando outras coisas, a questão do impacto social, né? Como é que eu vou medir no docente, o discente? Qual é a minha ideia de pensar, ou que a gente tinha, né, imaginado isso aqui? Então, basicamente, que vocês... Agora sim a gente vai com as tarjetas da Fernanda, né? Que aqui é bem democrático, a gente usa tudo. Então, assim, a ideia é pensar primeiro potencialidades e objetivos. Então, o grupo que ficar com implantação. Quais são as potencialidades e objetivos em termos de implantação de uma clínica? Se eu estou almejando isso, né? O que eu tenho que mirar, né, em termos de objetivos? Bom, eu tenho que reunir um grupo de docentes, concretamente, né? Quais são os desafios que eu vou ter em relação a esse nível que eu estou analisando no meu grupo? Né? Quais são os eventuais obstáculos de uma cultura jurídica, obstáculos de relações de poder, né, ou de estratégias, e quais são as ações ou estratégias que eu posso adotar, né? Então, para a gente pensar concretamente, assim, o que eu tenho que fazer? Então, se eu tenho uma universidade nova, que eu posso montar uma clínica do zero, eu vou ter alguns desafios, né? Eu já tenho uma universidade super tradicional e a gente está tentando implantar quais são, né, o que a gente quer, quais os nossos objetivos, quais os desafios e o que é possível fazer, para a gente sair daqui também com algumas intenções muito concretas e poder avançar também nesse sentido. Podemos fazer assim? Pode ser quem quer trabalhar com a questão da institucionalização, nível 1, por exemplo. Então, Carla, vocês queiram então vamos alocar o grupo 1 aqui, que eu acho que tem um concentrado de pessoas, aqui com a professora Ela. Quem está interessado na questão da atuação, temática de atuação, clínica de direitos humanos, clínicas jurídicas, clínicas... Talvez a professora Cássia possa nos ajudar um pouco nisso e das relações e... Talvez aqui a gente tenha um grupo talvez mais aqui nesse campo. Quem quer trabalhar com metodologias? Eu também. Tá bem, então com a professora Lucia a gente faz um grupo talvez um pouco mais ali naquele canto. Quem quer trabalhar com a questão de impacto social? Tá bem, Leandro, quem mais? Que tem interesse em pensar questões de impacto social? Natália da Cesupa? Põe aqui na frente, professora. Então vamos lá, grupo 1, a professora Ela, pode ser? Eu só queria entender a diferença da implantação com a atuação. Quando você falou, tem coisas que me interessam que estão na atuação. A implantação,
assim, a priori seria mais a questão da institucionalização da clínica na universidade. Ela vai ser um grupo de extensão, ela vai ser um grupo de pesquisa, ela vai ser um projeto de extensão, ela vai estar vinculada com a pós-graduação, ela vai ser configurada como um programa com várias clínicas, ela vai ter quantos professores, ela vai ser anual, tudo que se refere à institucionalização dessa clínica na universidade. E a atuação seria muito mais do que o fazer. Quais são os objetivos da clínica em relação ao campo temático, se eu vou atuar em litígio estratégico apenas, se eu... Para mim, essas duas coisas, elas, na minha cabeça, estão muito juntas, essa institucionalização. Porque tem uma coisa assim que eu já vejo... Não, nada impede, vamos fazer o seguinte. Isso, nada impede que você... Tá bem, tá ótimo. Gente, então assim, encerrando, a gente vai encerrar agora, porque a gente vai fazer uma discussão mais pontual com grupos, enfim, com os professores que estão aqui, e a gente retoma a 1h30 com as videoconferências estrangeiras e com a conferência da professora Cássia da FGV.